Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina. É Lições de Fé no livro de Josué. É a lição 9, que tem como tema Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus, na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine no entendimento, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, herdeiros das promessas, prisioneiro da esperança. E o verso para memorizar diz assim: Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Zacarias 9:12. Os capítulos 13 a 21 de Josué contém longas listas de fronteiras e divisões de terras destinadas às tribos de Israel. Para muitos leitores de hoje, essas descrições podem parecer irrelevantes, mas elas têm um significado teológico importante. Essas listas mostram que a terra prometida não era apenas uma ideia distante, mas uma promessa concreta e real. Deus queria ensinar aos israelitas que o território prometido era algo tangível e eles precisavam agir com fé para tornar essa promessa uma realidade. A terra seria dada aos israelitas como herança, um presente que cumpria a promessa feita por Deus aos seus antepassados. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entre e tome posse da terra que o Senhor com juramento deu aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Deuteronômio 1:8. Nesta semana, vamos explorar alguns conceitos teológicos relacionados à Terra Prometida e refletir sobre sua relevância espiritual para aqueles que hoje confiam nas promessas de Deus em Jesus. Parte de domingo: Éden e Canaã. Pergunta de número 1. Leia Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e capítulo 3, versos 17 a 24. Quais foram as consequências da queda em relação à duração de vida do primeiro casal? Na criação, Deus colocou Adão e Eva em um ambiente perfeito, repleto de abundância e beleza. O casal conheceu seu Criador em lugar que supria todas as suas necessidades físicas, além da palavra falada de Deus. O jardim do Éden servia como um centro de aprendizado, onde adquiriram uma compreensão profunda do caráter divino e da vida que o Senhor desejava para eles. No entanto, ao quebrar o relacionamento de confiança com o Criador, essa conexão com o jardim também se desfez e, como consequência, tiveram que deixá-lo. Perderam o território que Deus havia confiado a eles. O jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, uma imagem que redescobriremos no tema da Terra Prometida. Então, Adão e Eva estavam no jardim. Eles tiveram consequências. Eles comeram do fruto proibido. E quais foram as consequências que eles tiveram? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Essas foram as consequências que eles tiveram. Porque o pecado traz consequência. Você pode pecar, mas o pecado vai trazer consequência para você. Lembre-se disso.
Pergunta de número 2. Como os patriarcas entendiam a promessa da terra prometida? Leia Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 15, e Gênesis 26, verso 3 e 24, e 28, verso 13. O que significa para nós, adventistas, viver como herdeiros das promessas? Que está lá em Hebreus, capítulo 6, verso do 11 a 15. Quando Abraão chegou ao território que Deus lhe havia indicado, aquele lugar, pela fé, tornou-se a terra prometida para ele e seus descendentes. No entanto, por 400 anos, essa terra permaneceu apenas como promessa. Os patriarcas não chegaram a possuí-la de fato. Não tinham posse que pudessem passar para seus filhos como herança. A terra pertencia a Deus, assim como o jardim do Éden lhe pertencia. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território. A terra prometida foi um presente de Deus, fruto de sua iniciativa. Israel não tinha nenhum direito natural ou reivindicação sobre a posse da terra, que está lá em Deuteronômio 9, dos versos 4 a 6. Somente pela graça de Deus poderiam desfrutá-la. Os patriarcas eram herdeiros das promessas até que elas se cumprissem. Da mesma forma como seguidores de Cristo, herdamos promessas ainda maiores, em Hebreus 8:6, que se realizarão se formos imitadores daquele pela fé e pela paciência herdam as promessas. Hebreus 6:12. Parte de segunda-feira. A terra como dádiva. Pergunta de número 3. Leia Êxodo, capítulo 3, verso 8, Levítico, capítulo 20, verso 22 e 25, verso 23, Números 13, verso 27, Deuteronômio 4, verso 1 e o versículo 25 e 26, e capítulo 6, verso 3, e Salmos 24, 1. Qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a terra prometida? Vamos lá. No aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física. Ao definir sua localização, ele também determina a profissão e o modo de vida do povo. Por outro lado, os escravos não possuem raízes e não pertencem a lugar algum. Outra pessoa se beneficia do fruto do seu trabalho. Ter um território significa liberdade. A identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à sua permanência na terra. Havia uma relação especial entre Deus, Israel e a terra. Israel recebeu a terra de Deus como um presente, não como um direito inalienável. O povo escolhido só podia habitar na terra enquanto mantivesse uma aliança com Yahvé e seguisse seus preceitos dessa aliança. Em outras palavras, eles não poderiam desfrutar a terra e suas bênçãos sem aprovação divina. Essa aliança de Deus com Israel é os 10 mandamentos. Israel tinha que obedecer à lei de Deus para ter posse da terra. Porque se eles não obedecessem à lei de Deus, eles não poderiam desfrutar a terra e suas bênçãos sem aprovação divina. Então eles tinham que obedecer a Deus. Obediência. Além disso, a terra funcionava como uma janela, pelo qual Israel tinha uma visão mais ampla de Deus. Viver ali lhes recordava constantemente de que Deus era fiel, cumpria suas promessas e era digno de confiança. Nem a terra nem Israel existiriam sem a iniciativa divina, que era a base de sua existência. No Egito, eles dependiam do Nilo e de sistemas de irrigação, aliados ao trabalho árduo para garantir as colheitas necessárias à sua subsistência.
Canaã, no entanto, era diferente. Lá, a prosperidade das colheitas dependia da chuva, e apenas Deus controlava o clima. Dessa forma, a terra reforçava a lembrança da contínua dependência de Israel em relação a Deus. Embora Israel tenha recebido a terra como um presente de Yahvé, em última análise, Deus permanecia o verdadeiro dono, como o Senhor de toda a criação, que está lá em Salmos 24, verso 1. Yahvé tinha o direito de dar a terra a Israel ou retirá-la. Se Deus é o proprietário, os israelitas, e por extensão, todos os seres humanos são apenas estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, somos hóspedes permanentes de Deus em seu mundo. Parte de terça-feira. Desafio da terra. Pergunta de número 4. Leia Josué capítulo 13, verso do 1 ao 7. Embora a terra de Canaã tenha sido um presente de Deus, quais foram alguns dos desafios enfrentados ao tomar posse dela? Considerando que os israelitas viveram como escravos por séculos, suas habilidades militares eram limitadas para conquistar a terra prometida. Mesmo os egípcios, com seus exércitos treinados e bem armados, não conseguiram ocupar Canaã de forma duradoura. A conquista total da região foi impossível para eles devido às cidades muradas, que eram praticamente intransponíveis. Agora, uma nação composta por ex-escravos enfrentava a tarefa desafiadora de conquistar uma terra que seus antigos senhores não conseguiram dominar. Se algum dia eles conquistassem essa terra, seria unicamente pela graça de Deus e não por seus próprios esforços. O capítulo 13 a 21 de Josué tratam da divisão da terra entre as diversas tribos de Israel. Essa distribuição não apenas indicava o que lhes era concedido, mas também destacava o que ainda precisava ser ocupado dentro daquele território. Os israelitas tinham a promessa de viver com segurança na herança que Deus lhes estava proporcionando. Eles eram, na verdade, inquilinos legítimos da terra que pertencia ao Senhor. Entretanto, a iniciativa de Deus precisava ser acompanhada por uma resposta ativa da parte deles. A primeira metade do livro narra como Deus entregou a terra ao desapropriar os cananeus. A segunda metade relata como Israel tomou posse da terra ao colonizá-la. Essa complexidade da conquista ilustra o processo da salvação. Como Israel, não podemos fazer nada para conquistar nossa salvação, que está lá em Efésios capítulo 2, verso 8, 9. A salvação é um presente de Deus. Assim como a terra era uma dádiva fundamentada no relacionamento da aliança que Israel tinha com ele. Isso, sem dúvida, não se baseava em seus próprios méritos. Contudo, para que os israelitas pudessem desfrutar desse presente divino, era necessário que assumissem todas as responsabilidades que vinham com a vida na terra prometida. Essa dinâmica é semelhante ao processo de santificação que vivenciamos, resultado da nossa obediência de amor como cidadãos do reino de Deus. Embora os dois processos não sejam idênticos, existem paralelos entre receber a terra pela graça e receber a salvação pela graça. Fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. Se você não cuidar da sua salvação,
você pode perder a salvação. Porque a salvação é um presente de Deus. Se você não cuidar, você perde. Se você andar por caminhos errados, fazendo coisas erradas, vivendo no pecado, você está perdendo a sua salvação que Deus te deu de presente. Então, cuide da sua salvação. Busque a Deus a cada dia e se entregue a Jesus. Se arrependa dos seus pecados e aproveite a sua salvação, porque a salvação é um presente de Deus. É a graça. Ainda a porta da graça está aberta. Ainda há chance de você se arrepender e de se entregar a Deus. Parte de quarta-feira, o ano do jubileu. A terra prometida era tão essencial para a identidade de Israel como povo de Deus que não poderia ser dividida de maneira ampla e sem critérios. Sua repartição precisava ser feita entre tribos, clãs e famílias, que está lá em Números 34, dos versos 13 a 18, para garantir que não ficasse nas mãos de algumas elites dominantes. Pergunta de número 5. Leia Levítico 25, verso do 1 ao 5 e dos versos 8 a 13. Qual era o propósito do ano sabático e do ano do jubileu? Ao contrário do Egito, onde as pessoas frequentemente perdiam suas terras e se tornavam servas do faraó. O propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem, permanente. A terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém de fora do seu clã ou família original. Na verdade, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida, ela só poderia ser arrendada e seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano do jubileu. Isso significava que se alguém tivesse que vender sua propriedade familiar, seus parentes tinham a responsabilidade de resgatá-la antes do jubileu, que está lá em Levítico capítulo 25, verso 25. A forma como a terra foi distribuída nos ajuda a entender melhor a intenção no coração de Deus. Como nosso Pai Celestial, Ele queria que seus filhos fossem generosos com que estavam em dificuldade, permitindo que as terras sustentassem todos a cada 7 anos. O ano sabático aplicava a ideia do descanso do sábado em uma escala maior, além de valorizar e encorajar o trabalho duro. A propriedade da terra exigia que as pessoas se respeitassem e cuidassem uma das outras, especialmente em tempo de dificuldade financeira. As leis sobre propriedade da terra ofereciam a cada israelita a chance de se libertar de situações opressivas, herdadas ou causadas por escolhas erradas e de ter um novo começo. No fundo, essas leis transmitiam uma das verdades mais importantes sobre o propósito do Evangelho: eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregadores e empregados, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisamos da graça de Deus. Então, a graça de Deus é tanto para o rico e para os pobres. Deus nos deixou aqui para nós fazermos o bem, para ajudar as pessoas. Se você tem uma condição boa, ajude o próximo. Ajude. Se você tem uma vida financeira boa, porque é uma bênção de Deus para você. Deus te está abençoando. Se Deus te abençoou, você tem que distribuir as bênçãos, ajudar as pessoas. Porque todos nós precisamos da graça de Deus. Porque a graça de Deus é para todos que aceitam a Deus. A salvação é para todos. Se você aceita a Deus e crê em Deus, você está sendo salvo, porque a graça de Deus é para todos.
Infelizmente, Israel não seguiu o padrão estabelecido por Deus, e após séculos, as advertências de Deus se tornaram realidade, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo do 20 a 21. Parte de quinta-feira, a terra restaurada. Essa terra que nós estamos aqui, ela vai ser restaurada, onde vai habitar a Nova Jerusalém, a nova terra. Ela vai ser habitada aqui, a Nova Jerusalém. Essa terra que nós estamos aqui, ela vai ser purificada com fogo. Com fogo. Onde Deus vai eliminar os ímpios. A terra restaurada. Pergunta de número 6. Leia Jeremias 24, 6, 31, 16, Ezequiel 11, 17 e 28, versículo 25 e 37, versos 14 e 25. Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou? Durante o exílio em Babilônia, os israelitas enfrentaram não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também a promessa de que seu relacionamento com Deus, embora concretizado pela promessa da terra, não estava condicionado nem limitado à posse física dela. Quando confessaram os seus pecados, se arrependeram e buscaram o Senhor de todo o coração, Deus cumpriu sua promessa e os trouxe de volta à sua terra como um sinal de restauração. Ou seja, ele ainda era o seu Deus, mesmo na ausência da terra. Entretanto, a promessa de Israel de possuir a terra para sempre era condicional, que está lá em Deuteronômio 28, versos 63 e 64, e Josué 23, verso 13. Juízes 23, verso 13 e 15, 1 Reis 9, 7, 2 Reis 17, 23 e Jeremias 12, verso do 10 ao 12. Da mesma forma, a promessa de reassentamento e prosperidade na terra após o exílio também dependia de condições. Ao mesmo tempo, os profetas do Antigo Testamento apontaram para uma restauração que seria trazida pelo futuro rei descendente de Davi, que está lá em Isaías 9, versos 6 e 7, Zacarias 9, verso 9 e o versículo 16. Essa promessa se concretizou na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, em quem se cumpre todas as promessas feitas ao antigo Israel. Embora o Novo Testamento não mencione diretamente a terra prometida, ele afirma que as promessas de Deus se realizaram em Jesus Cristo e por meio dele, que está lá em 2 Coríntios 1, verso 20 e Romanos 15, verso 8. Assim, à luz de Cristo, a terra prometida é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. Efésios 2, 6. O cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá na nova terra, livre do pecado e de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo de que Ele voltará e após um período de 1000 anos, no céu estabelecerá seu reino eterno na terra renovada. Esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas à terra prometida. Então a promessa que se falta para se cumprir é a volta de Jesus. Jesus está voltando para nos buscar, onde nós habitaremos numa nova terra, livre do pecado, onde lá não vai ter mais pecado, não vai ter mais morte, não vai ter mais clamor. Tudo vai se acabar e nós viveremos para sempre com Jesus, onde Jesus vai ser o nosso rei na nova terra. Que Deus abençoe vocês.
E se inscreva no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E até o meu próximo vídeo. Tchau!